Olha, nós aqui no restaurante Bela Sintra, em São Paulo, e eu fazendo um brinde especial, saúde, Saúde. com a nossa querida Marta Nowil. Tem que beber mesmo, porque senão dá um azar. Bebe. A Marta também está conhecendo os detalhes do Vino Club. Mas, Marta, antes da gente falar da tua participação artística na vida do país, e você marcou muito, tem marcado muito, eu queria falar sobre a sua avó. Você acaba de concluir um documentário sobre Dorina Nowil, que vocês, que são fiéis telespectadores do meu programa, devem se lembrar de Dorina Nowil, aqui no ar, conversando comigo animadamente. E o documentário se chama Dorina, Olhar para o Mundo. Que a sua avó, que era cega, ela foi provavelmente a pessoa que mais pensou nos seus pares, as pessoas que tinham deficiência visual nesse país, não foi? Bom, ela não só foi uma das pessoas mais importantes para os deficientes visuais no Brasil e no mundo, como foi a pessoa que mais conseguiu enxergar eles. E que é o que a minha avó teve a vida inteira. Ela teve uma grande visão de futuro, assim. Ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Você estava falando das entrevistas que ela deu aqui para você. Eu passei a minha infância inteira e a minha adolescência inteira vendo minha avó dar entrevista em televisão. E não tinha a menor noção da importância dela. Eu só sabia que assim, vovó hoje vai aparecer em tal programa, vovó hoje vai aparecer em tal revista. E ela ia e falava sempre com aquele óculos, chiquérrima. E quando ela fez 90 anos, eu peguei a revista da Folha e falei, caraca, minha avó está com 90 anos, que mulher importante. E todas as minhas fichas começaram a cair. Gente, o que essa mulher fez mudou o mundo. Eu preciso fazer alguma coisa sobre ela, eu preciso fazer um filme, uma peça. E aí começou a história desse filme, do Dorina Olhar para o Mundo. Do documentário, não é? Começou como uma ficção. Você, Eu queria fazer uma ficção porque eu queria interpretar o papel dela, porque eu sou atriz sempre quer se dar emprego, né? Não consegui fazer uma ficção porque é muito caro, filme de época, e a ideia foi se materializando num documentário que, aliás, foi a melhor ideia de todas. Porque... A Dorina morreu em 2010, 91 anos. Com 91 anos. 91 anos. Trabalhou até os 90, hein? Sabe que ela cega mesmo, quando eu a entrevistava, e antes mesmo de eu falar, não sei como, ela me reconhecia. Amaury, que bom que você está aqui. Quando eu falava, então, ela me reconhecia porque ela identificava a minha voz. Mas eu não sei como, tinha uma coisa assim, transcendental. Eu acho que tem vários fatores. Tem a coisa transcendental, porque a pessoa tem uma energia sutil, uma percepção. Acho que tem os outros sentidos, o cheiro, né? O tato, a voz, a audição, tudo fica muito aguçado. E a pessoa sabe. Dorina, você tem essa experiência sensorial desde quando? Essa de não usar a visão para poder jantar? Desde que eu fiquei cega, quando eu tinha 17 anos. Desde o dia que eu fiquei cega, mas só que eu não uso o sistema. Eu não como com a mão, porque eu não fui criada aprendendo a comer com a mão. A cegueira não a impediu de fazer tudo o que você sonhava. Você viajou, Conte um pouquinho para o telespectador, Dorina, como foi essa sua vida? Essa minha vida... Sem a visão. Olha, a vida sem a visão é muito difícil para uns, é menos difícil para outros, fácil não é para ninguém. Quando você tem uma deficiência, o fundamental é você saber que você tem e você aceitar. No momento que você aceitou, você aprende a comer com a mão, com garfo, com faca, com o que você quiser. Você aprende a costurar, você aprende a varrer casa, você aprende a cozinhar, você aprende tudo. A viajar. Pois eu viajei pelas 5 partes do mundo já. Qual o seu problema exato? A minha hemorragia na retina. Eu ainda enxergava, já estava com a visão afetada no olho esquerdo, aliás, no direito. E uma amiga minha, a Julinha Llorente, tinha chegado da Europa, estava mostrando fotografias. Quando eu peguei na fotografia, eu vi escorrer o sangue que estava escorrendo na minha retina. Olha. Eu vi isso. Eu sei que eu vi, eu descrevi para os médicos. Eu não me desesperei, porque eu também já tinha tido, já estava com dificuldade no olho direito,
já tinha me enfronhado, já tinha estudado a anatomia, fisiologia do olho. Ainda conversaremos com esta câmera nos olhando e você enxergando a ela e a todos. Ai, como seria bom, eu ficaria tão feliz. É mesmo, mas de vez em quando eu sonho que eu estou enxergando. Mas um dia pode ser realidade. E quando eu te beijo assim, É. você sente pelo menos que esse é um beijo de admiração, um beijo de homenagem, um beijo muito especial. Você sente, não? Sinto. Quando o beijo é falso, você também sente? Acho que eu tiro o rosto antes da hora. Agora, ela foi uma referência muito forte nessa questão, porque ela discursou na ONU a respeito do assunto. Ela criou uma fundação que tem ainda o seu nome, a Fundação Dorina Nuil para cegos. Ela foi a primeira pessoa que trouxe para o Brasil jornais impressos em braille e livros também, estimulando esses livros em braille. Resumindo, porque ela foi tanta coisa que eu posso ficar aqui 2 horas falando, mas resumindo, a minha avó foi uma das primeiras pessoas que apresentou a palavra inclusão no Brasil. Primeiro que ela se incluiu, ela foi uma cega que estudou numa escola normal. Depois que ela percebeu que não existiam livros em braille para estudar, e ela conseguiu a primeira imprensa braille que veio para o Brasil com uma doação, ela conseguiu fazer uma fundação, e ela foi essa pessoa que falou assim, o cego tem que trabalhar, o cego tem que fazer esporte, o cego tem que ir ao teatro, e ela foi lá nos primórdios, em 1946, ela já tinha essa visão de mundo super avant-garde, e ela casou e teve 5 filhos, além de tudo, entendeu? Hoje em dia a gente fala dessa coisa, o papel da mulher, a mulher que trabalha, a mulher que tem filho. Minha avó lá em 1950 já estava assim, com 5 filhos, trabalhando, rodando o mundo, assim. Tem histórias de que a bolsa dela estourou enquanto ela estava dando uma palestra e ela terminou de dar a palestra antes de ir para o hospital, sabe assim? Foi uma mulher à frente do tempo dela. Agora, a fundação continua. A fundação continua super. Ela, com 80 anos, ela teve assim uma visão que ela falou, olha, eu vou morrer, né? Ela teve essa noção que é da finitude da vida e falou, eu vou morrer. Daqui a pouco não vou mais conseguir trabalhar, eu preciso profissionalizar a fundação. E ela chamou profissionais, o que ela chamava de profissionalização da filantropia. Então ela tomou essa atitude, chamou pessoas, trabalhou marketing, trabalhou todo o conselho, mudou tudo, entregou a fundação para o futuro. Foi legal, porque o Brasil, segundo o IBGE, tem hoje 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual e 582 mil cegos, não é? E 6 milhões com baixa visão. É uma loucura essa história. Tudo que a gente vê hoje, cardápio em braille, a pessoa cega podendo votar, o braille no elevador, tudo isso não tinha nada. Então, cada coisinha dessa foi sendo uma conquista. Minha avó sempre batalhou também por essa coisa de mapear os cegos no Brasil todo, da prevenção da cegueira, porque tem muita cegueira que pode ser prevenida, sabe? Talvez a dela mesmo pudesse, então ela trabalhou em todos os sentidos, assim. E tem uma coisa que eu não falei, ela fez as primeiras campanhas nacionais de educação para os deficientes visuais. Os deficientes visuais. No Brasil, isso é muito A gente está vendo importante. cenas do documentário, fale um pouquinho do documentário, de como ele é composto, que não vai dar para a gente exibir tudo e nem você quer. Eu não quero, mas eu quero que todo mundo assista, dá para assistir de graça na internet, no site hbogo.com.br. Tá lá, tem que assistir o documentário. O documentário é uma injeção de ânimo, porque ele foi baseado em entrevistas com os filhos, com as pessoas da fundação. Ele foi baseado nos milhões de materiais de arquivo da Dorina, de programas, de propagandas que ela fez. E no livro dela também, numa entrevista comigo, ele é muito poético, muito dinâmico e ele é uma emoção, nem sei te explicar. Bacana. E como é que as pessoas... Então, como é que é o site para poder assistir? É um site, a HBO, nessa campanha de lançamento, disponibilizou o filme no site deles, que é o hbogo.com.br. É tipo TV por assinatura. Entendi. Mas a pessoa entra de graça, faz lá um cadastro e assiste o filme inteiro, tem mais 2 semanas disso, e ela pode assistir o filme. Bom, vamos falar um pouquinho da Marta Nuil agora, que é casada com o escritor e jornalista João Vadir Cury. Aliás, o João está ali também, aqui no Bela Sintra. Mostra o João. Obrigado pela sua presença, João. A Marta é filha do grande Alexandre Nuil. Médico. Cara mais recluso que eu já vi, mais
Eu nunca vi uma pessoa tão voltada para a sua profissão como seu pai. Nem eu, porque olha, o meu pai, ele sempre foi muito presente e ao mesmo tempo eu tive sempre a consciência de que a vida dele era a missão dele. Então, até hoje eu reclamo, pô, pai, você não aparece, pô, não sei o que, aquela cobrança, mas eu sei que ele tem uma missão muito, muito importante. Eu desculpo ele por isso, porque ele realmente é apaixonado pelo que ele faz. Agora, Marta, um dos papéis mais emblemáticos que você fez, você foi a namorada da Paola de Oliveira. Como é que chama a série, a minissérie? Felizes para sempre? Felizes para sempre. O Leandro estava dizendo que morria de dó de você na novela. E é a novela que a Paola de Oliveira se desnudou de costas. Na cena emblemática da bunda, né? A bunda ficou a bunda nacional. Virou fantasia de carnaval, né? Fala um pouquinho. Foi o máximo fazer essa série. Primeiro porque foi um produto incrível, né? A direção geral do Fernando Meirelles e na Globo, um horário nobre, falando sobre política, falando sobre prostituição. E eu realmente peguei um papel que é a namorada da Paola, que virou a grande estrela do momento, né? A mais comentada do Twitter virou fantasia de carnaval, do carnaval carioca. E para mim foi o máximo, e fazer uma personagem também gay, que é sempre um assunto que a gente ainda precisa, uma tecla que a gente precisa bater na televisão brasileira, né? Que ainda a homofobia ainda é muito grande. Então, foi um negócio fazer essa série, foi muito legal. Você fez filmes também, tem 2 livros publicados. Fala um pouquinho disso tudo, Marta. Olha, eu tenho 35 anos, mas eu comecei a trabalhar com 18 anos profissionalmente. Então eu tenho, assim, muitas peças, tenho vários longas né, eu gosto muito do Entre Nós, que é um filme... Entre Nós foi cinema. Entre Nós é cinema, é um filme super especial. Até ganhei um prêmio com esse filme de melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio. Eu fiz vários filmes. A Noite da Virada. Fiz A Noite da Virada também, uma produção da O2, direção do Fabinho Mendonça, que se passa toda uma noite de Réveillon num banheiro, uma comédia. Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha, fiz uma ponta. Uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre a Lei Rouanet? O país está dividido, né? Eu acho uma lei importantíssima para fomentar a cultura no país. Acho que a gente não pode pegar as exceções para generalizar uma coisa que é tão boa, entendeu? Então, assim, eu não me aprofundei totalmente nesse assunto, nem nas opiniões das pessoas. Mas eu sei que as pessoas ficam falando que fulano tem dinheiro, usa a Lei Rouanet. Olha, eu sou atriz há muitos anos e eu já usei a Lei Rouanet em muitos projetos bacanas. Sei de pessoas maravilhosas que usam a Lei Rouanet. Então, assim, ela precisa de ajustes? Acho que sim. Todas as leis precisam de ajustes e precisam se modernizar. E a gente precisa... Tem coisas que podem ser feitas, assim, inclusive na escolha do empresário que vai patrocinar um projeto, talvez... Não sei o que pode ser feito, posso estar falando alguma bobagem. Então, como eu estou tomando champanhe, não vou falar... não vou dar opiniões muito fortes, mas eu acho que é uma lei muito importante. Qualquer lei de fomento à cultura é importante. A cultura é patrimônio, a cultura é bem maior, as pessoas têm que ter essa noção. E não é o dinheiro que vem. Vem uma autorização para você captar o dinheiro. São 2 trabalhos, né? São 2 trabalhos. Não, exatamente. E as pessoas, no momento de crise, elas denigrem a cultura, falando que a cultura é uma coisa menor. Não é uma coisa menor. Você não vive sua vida sem ouvir uma música, você não vive sua vida sem ver um filme, você não vive sua vida sem ler um livro, sem ter a poesia dentro do seu coração, sem contemplar um quadro, sem ver desenho animado. Tudo é cultura, entendeu? A gente é rodeado de gastronomia, cultura. Quais são os seus projetos, sua Marta? Eu vou estrear agora, dia 4 de julho, uma série que estreia no SBT e depois na Fox, que é uma série chamada Garota da Moto. Garota na Moto. A Garota da Moto. Você é ela? Não, eu sou a garota do boteco. Que eu tomo conta do boteco da série. É uma série muito legal, uma série jovem, uma série de ação, de motoqueiros. Eu fiquei 8 meses gravando essa série. Então eu estou nessa expectativa de que vai ser lançada dia 4 de julho. Eu também tenho um filme que eu sou roteirista, protagonista, que chama Vermelho Russo, que é inspirado numa história minha, direção do meu amigo Charlie Brown.
E... Que história é essa? É uma história de duas atrizes que vão para a Rússia estudar teatro. Olha. No inverno. No inverno. Esse é um detalhe importante. Eu fui, estudei, escrevi um diário sobre essa história e ela acabou virando um filme. Mas isso é uma experiência tua, então. É uma experiência pessoal minha que virou um diário, porque eu escrevi para a revista Piauí. E esse diário o Charlie Brown leu, falou, isso é um filme, a gente roteirizou, ficou anos roteirizando isso, captando o projeto, leio tudo. E agora daqui a pouco vai vir para o mundo. Marta, muito obrigado. Marta Nowell. Nós falamos da sua avó, a Donina Nowell, a propósito do seu documentário, e eu acho que eu me esqueci de dizer que ela virou até personagem do Maurício de Souza. Não é mesmo? Nós temos aí ilustrações para colocar. Minha avó é tipo Pelé, né? Maurício de Souza fez o Pelézinho e fez a Dorinha. Fez a Dorinha. Que é uma personagem cega, uma menina cega, que tem um cachorro que chama Radar, que anda com bengala, que faz natação, que faz tudo. E foi inspirado nela. É muito bacana. Eu entrevistei o Maurício pro filme. Adorei. Marta, não vou te abandonar mais. Quero Eba. você sempre aqui conosco.